Olá, eu sou o João Ribeiro. E eu sou o Marcelo Mumu. Você está assistindo um corte do nosso podcast Papo VO2. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte e compartilha. Mas fala aí, Brunão. O Bruno tava falando com a gente ali. Hoje teve bastidores. Pequeno atraso, mas coisa básica. Isso não tira o brilho do cara. Você falou que começou lá em Trindade, cara. Como é que foi isso? Você veio galgando de Trindade até... Fala pra gente como foi seu começo aí? Você é de Trindade ou daqui? Não, sou de Goiânia. Cara, como é que começou? Só pra gente pegar o início ali com mais clareza, né? Até 2008 eu jogava futebol. Então, tava ali mais ou menos com, se eu não me engano, acho que 17 anos. E aí a gente recebeu um convite para um time todo ir jogar na Bélgica. E aí a gente foi jogar futebol na Bélgica e o combinado era o seguinte, a gente ia fazer esses jogos lá e quem se destacasse e os caras gostassem teriam a oportunidade de ficar lá e tudo mais. E aí no terceiro treino, antes de começar os jogos, eu arrebentei o ligamento cruzado do joelho. E deixa eu te falar, eu era bom, hein? Se queria gol, você dava 9, se queria show, você dava 10. Eu jogava bem pra caralho. Era diferente. Fenômeno, pai. E aí, cara, Massa. quando chegou lá, eu arrebentou o ligamento cruzado, no terceiro treino, tipo, foi aquela frustração, né? Não consegui jogar, meu joelho inchado e tudo mais. E eu volto ao Brasil de novo, tinha terminado praticamente o final ali do terceiro ano, e eu fui decidir o que eu ia fazer. E agora? Vai entrar no mercado de trabalho, não tinha nada em mente da educação física, né? O futebol tava aquela decisão ali, 17 anos, ou você vira ou realmente você vai interromper esse processo. E aí um primo meu começou a fazer uma faculdade, que era de educação física, e na época a mensalidade era R$190. E a gente era muito simples, assim, sabe? A gente veio de uma família muito simples. E aí um dia eu lembro direitinho, cara, na porta de casa, assim, eu em cima do meio-fio, assim, conversando com ele falou, cara, eu comecei a fazer uma faculdade e eu acho que é o teu perfil. Você gosta de esporte, é de educação física, a mensalidade é baratinha, e eu acho que dá pra você começar. E aí eu fui pesquisar, e essa faculdade era em Trindade, né? Pra quem não sabe, Trindade é uma cidade aqui próxima a Goiânia, e a gente morava no caminho pra essa cidade, né? Então era meio caminho, assim, tipo... era Goiânia, né? O setor que a minha mãe morava ali, que a gente morava era Goiânia, mas tinha essa... Próximo de Trindade. E a faculdade era lá. E aí foi por isso que a gente começou a graduação de Educação Física nessa faculdade em Trindade. E legal que foi eu e a minha irmã. Então o início de Trindade tem relação com esse detalhe. Era o que cabia no bolso, era a oportunidade de fazer uma faculdade. Não sabia assim 100% como é que seria o lance da Educação Física. Eu estava falando por um tempo atrás, né? Por que eu escolhi Educação Física? O meu professor de Educação Física, ele tinha um carro, ele tinha uma moto, era uma das aulas mais agradáveis na época da escola. Descolado, né, no colégio. Todas as meninas na aula de Educação Física ficavam do lado dele. Você é mais mano, verdade. Eu gosto de futebol. O cara dá futebol todos os dias na escola. O cara tem um carro, tem uma moto, talvez foi uma das minhas primeiras referências de sucesso, assim. E eu falei, quando falou educação física, eu liguei naquela parada, escola, dar aula, um carro, uma moto. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Que eu quero. E aí é legal disso, né? Massa. Eu falo pra caralho, vocês podem entender. Eu tô lembrando das histórias aqui. O legal disso é que aconteceu, quando eu entrei na universidade, eu percebi que ele era o professor mais migué que eu já tive. Que a educação física não era só rolar a bola, e eu tava achando que era só rolar a bola. Chega lá, vou rolar solta a bola lá no meio. Cara, quando você entra na faculdade, você mais embaixo. Você vai pegar as matérias que você tem, é completamente diferente. E eu falei, putz, né? Não é só a minha referência talvez não era a melhor, mas foi o start para aquele momento. Mas por isso longe de Trindade. Desde mais novo você já tinha essa percepção, né, de carro, moto, casa. E isso tá ligado, a gente até tava discutindo isso outros dias com meus amigos, né? Talvez o que fez eu sair dessa situação para a situação que eu tenho hoje, né? Literalmente esse detalhe, assim, eu fui tendo referências ao longo de toda a jornada e até hoje eu tenho essas referências ao longo de toda a jornada. E talvez isso foi o diferencial, assim, foi a primeira referência que eu tive, assim, cara, a educação física pode dar o que eu gostaria de ter futuramente. Então esse foi o meu primeiro insight ali, quando eu entrei na faculdade. Eu falo por mim, mas na família do meu pai, ninguém muito acreditava muito em mim, não. Falou assim, eu fiz muita coisa, né? Mas falou assim, vai fazer educação física? Tá maluco?
vai Exato. passar fome. Tem que ser doutor. Tem Exato, que ser exato. doutor, que não sei o quê. É dessa parada do mas doutor tem, advogado, já viu? Hoje em dia Tá, esse estigma tá parando, né? Mas é Isso- complicado. na sua carreira aí, você também teve isso? Do pessoal falar assim, Bruno, sai fora disso, cara, isso aí não vai dar nada, não. Cara, a gente, igual eu falei, né? A gente veio de uma família muito simples e assim, de ter uma graduação já era algo diferenciado, tá ligado? Minha mãe não tem uma graduação, meu pai não tem uma graduação. Então, da onde a gente veio, você ter uma faculdade já seria um diferencial. Mas, falando de referência, quando eu era um pouco mais jovem ainda, a minha maior referência era de um parente que eu tinha na família, em que ele andava, tipo assim, sempre bem vestido quando tinha as festas de família e tudo mais. Eu perguntei o que ele faz. E aí minha mãe falou assim, ele é gerente de uma loja de calçados. Até na época da escola, quando eu tinha aquela dúvida, pô, será que eu vou virar jogador ou não? E se eu não virar jogador, que eu eu vou preciso fazer? ser gerente de uma loja de calçados. Você já tinha essa percepção. Porque era a minha maior referência em termos, tipo assim, fora desse cenário. Então eu fui criando isso desde a infância, essas pequenas referências. Então o cara chegava lá, tipo assim, bem vestido, tinha um sapato mocassim e tal, e ele era gerente de uma loja de sapato. E eu falei, tá, então, pra eu ter as coisas que eu gostaria, isso seria uma possibilidade. Tanto é que quando foi chegando naquela parte final ali de acabando o terceiro ano, naquele tempo ainda não tinha esse lance de faculdade, era uma escola pública, o shopping era talvez a minha próxima parada. Nossa. Era trabalhar no shopping. Já saí. Era trabalhar no shopping, era a trabalhar porta numa de entrada loja. que você tinha pro... Trabalhar no shopping, numa loja de Caramba, calçado, era a referência muda, hein? que eu tinha, né? Então, assim, Muda pra caramba. isso foi É realmente diferente mesmo. alguns diferenciais. E exatamente o que você estava falando, eu acredito muito que essas referências, e até hoje, é o que move o meu negócio, é o que move as minhas coisas dar certo. Com certeza, suas origens, mano. Porque também o sucesso deixa rastro. Deixa. Se alguém chegou lá e fez, existe um caminho para fazer isso. E assim, graças a Deus, eu entendi isso muito rápido. Hoje, eu invisto caro em treinamentos, em mentorias, principalmente em mentorias, porque eu aprendi o seguinte. Alguém que já chegou onde eu quero chegar, ele consegue ensinar de maneira mais rápida. Hoje, o que eu faço com o personal é literalmente um encurtador de caminho. Eu falo muito com o meu sócio sobre isso, que é o seguinte. Se lá na época da graduação eu tivesse um Bruno e um Marcelo, que é o meu sócio hoje no projeto do personal, ensinando o que a gente ensina hoje, eu posso falar para você que eu estaria muito melhor. Faculdade Porque não ensina também. isso encurta caminho. Não ensina. Na faculdade não te ensina a vender o personal. Aliás, ela não te ensina. Não ensina. Te dá a base, né?